Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Wandi. E você está no Divã com Deus. Quem você tem alimentado? A nossa vida pode ser comparada com árvores. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Fique conosco. Nós vamos hoje falar desse texto de Ezequiel 47, a partir do versículo 9. Vamos ler alguns versículos aqui. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Nesse texto, o profeta Ezequiel ele tem uma visão de um rio, e esse é um segundo momento dessa visão, quando ele é levado à margem e ele começa a observar esse rio. E ele observa que tem árvores, né, nessas margens. E a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, né? O que significam essas árvores? Essas árvores são a nossa vida, né? Essas árvores significam a nossa vida. E aí tem alguns aspectos nessa árvore que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Sim, mas antes, só para a gente contextualizar mais, o Espírito Santo levou, né, Ezequiel dentro dessa visão para a gente. E teve essa transformação, ele saiu dentro desse rio e ele saiu com essa visão. E algo que sempre me chamou a atenção nesse texto, que a palavra fala que aonde esse rio tocar, mesmo que existisse morte, vai ter vida. Então, o rio, da gente, ele nasce de Jesus. Por quê? Se a gente for lá no Novo Testamento, quando Jesus se posiciona do lado do altar e fala, eu sou o rio, é nesse lugar onde Jesus se posicionou, é o lugar onde a nascente do rio, dentro dessa visão de Ezequiel. Então Jesus estava falando, eu sou o rio nasce de mim. E aonde ele tocar, mesmo que existisse morte, ia ter vida. E além da vida, o que nós podemos enxergar nesse texto? Vai existir provisão, porque vai ter peixe, trabalhadores vão trabalhar, vai existir lugar onde as pessoas vão poder trabalhar, onde vão poder sustentar a família. Então Jesus ele não vem apenas para mudar uma história. Jesus vem para mudar a história de um local, de uma cidade, de pessoas, porque aonde o rio, por onde Jesus passar, ele muda toda uma estrutura. E nós carregamos Jesus. E aí então, né, continuando isso que você está falando, né, as árvores, elas são ali, simbolizam a nossa vida, né? E aí quando eles vão se aproximando ali dessa árvore, né, fala que as folhas não murcham. Sim. Né? E essas folhas não murcham. E os frutos, eles dão também, né, rotineiramente. Sim. A gente pode entender, né, que uma vida focada em Jesus, uma vida pautada na vontade de Deus, né? Mesmo que a gente passe por momentos difíceis, né, a gente pensa nas estações, tem aquela estação da seca, né? Sim. Mesmo que a gente passe por situações difíceis, a gente continua produzindo, né? No caso aqui, a árvore produz folhas e frutos. Mas produz por quê? Porque a raiz é profunda. Mesmo que por fora as pessoas vejam sequidão, folhas caindo, seca, mas por baixo as raízes tocam nesse rio que traz vida. Então não tem árvores secas. O que isso fala para nós hoje? Se você tiver focado em Jesus, com a raiz em Jesus, lá fora vai estar seco, mas as suas folhas vão estar vivas, não vão murchar. E as folhas, a gente pode entender que as folhas são atitudes. Por quê?
Porque o que a gente entende? Que a árvore vista de longe, as folhas vistas de longe. Então, as pessoas não te conhecem num relacionamento primeiro, né? Elas te vê de longe. E essas folhas, né, essas atitudes, né, que, como você está falando, se vê de longe, elas são remédio, elas produzem cura. Uma vida que é enraizada, né, em Jesus, uma vida que ela é pautada num relacionamento com Deus, ela por si só produz cura. Né? As nossas atitudes, elas são feitas para curar. As nossas escolhas, as nossas posturas, os nossos valores, eles, né, à medida que a gente se enraiza em Deus, enraiza a nossa vida em Deus, eles podem e devem curar pessoas. Uhum. E é isso, né? Porque no nosso dia a dia, né, as pessoas veem que você não mente. Porque a Bíblia fala, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não roubava mais. Então, quando você tem esse encontro com Jesus e tem as raízes profundas, você muda, né, as suas atitudes. As pessoas começam a observar isso. E isso começa a curar outras vidas. Mas o que a visão diz? Que as folhas serviam de remédio e os frutos de alimento. Então são 2 estágios que o Senhor quer fazer conosco. São, na verdade, 3. O primeiro estágio é ter raiz profunda para ter o secreto com Jesus. Porque a raiz ninguém vê. É aquele momento que você está na sua casa buscando ao Senhor que só você vê. Pergunta, mas por que você tem fruto? Por que a sua folha está verde? É porque no secreto, aquele lugar onde ninguém vê, você está buscando uma intimidade com Cristo. Segundo, as suas atitudes mudadas vão começar a curar a vida de pessoas. E eu sempre digo que ninguém taca uma pedra numa mangueira que não tem fruto. Se você está sendo perseguido, se você está sendo, muitas vezes, passando situações de dificuldade com pessoas, é porque você está nesse processo da visão de Ezequiel. E as pessoas chegam perto de você porque elas querem se alimentar. Não é só para te perseguir, mas que eles querem comer desse alimento do seu relacionamento com Jesus. O fruto fala disso, né? Fala de um relacionamento. Então, nos nossos relacionamentos, se temos essa vida aprofundada em Deus, se as nossas atitudes, né, elas são pautadas na palavra de Deus, nesses relacionamentos a gente vai alimentar as pessoas. Alimentar com o quê? Às vezes com um conselho, às vezes só com o ouvido, às vezes com as orações, né? Pelas pessoas que a gente convive, com as nossas atitudes, às vezes só a paz, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Verdade. Se nós temos Jesus na nossa vida, a gente transmite paz onde a gente está. Então a nossa atitude, ela vai gerar alimento para as pessoas. Então é isso. O que o Senhor espera de nós, que a gente tenha um relacionamento com Ele, que as nossas atitudes curem, que os nossos frutos dentro desse relacionamento entre pessoas alimentem. Por quê? Porque as pessoas alimentadas com aquilo que você der, elas vão começar a gerar aquilo da mesma espécie. Quando elas se alimentam de você, elas começam a gerar as mesmas atitudes que você tem. Então o convite de hoje é se aprofunde, né? Se aprofunde nesse relacionamento com Deus, para que você possa gerar cura, para que você possa alimentar pessoas à sua volta. E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curte aí, deixa um like nesse vídeo. E as nossas redes sociais estão aqui em cima, interaja lá com a gente. Que Deus te abençoe. Amém.